Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta segunda-feira, dia 25 de setembro, temos a equipe do Nacional Bank enfrentando a equipe do Pirâmides pelo Campeonato Egito. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nacional Bank, empatou uma, venceu uma, perdeu 3. Atualmente a equipe do Nacional Bank é a 16ª colocada, com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Pirâmides, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma, empatou 2, venceu 2. Atualmente a equipe do Pirâmides, pelo Campeonato Egito, é a 8ª colocada com apenas 1 ponto ganho. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do National Bank e 4 vitórias para a equipe do Pirâmides. Melhor opção para esse confronto. Vamos de 2 opções. A primeira opção é fora, Pirâmides para vencer, e a segunda opção é partida acima de 1,5. Pelo Campeonato do Egito, temos a equipe do Zamalek enfrentando a equipe do Arabic Contracts. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zamalek, contando até com amistosos, já que estamos no início de campeonato, a equipe do Zamalek perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Zamalek é a 9ª colocada, com 1 ponto ganho. Já a equipe do Arabic Contracts, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e perdeu 4. No atual momento a equipe do Arabic Contracts é a 15ª colocada, com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Zamalek para vencer. Campeonato da Suécia, temos a equipe do Amastad enfrentando a equipe do Elfsborg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Amastad, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Atualmente a equipe do Amastad é a 11ª colocada, com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Elfsborg, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 2. Atualmente a equipe do Elfsborg é a 2ª colocada, com 48 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Amastad, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Elfsborg. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Elfsborg para vencer. Na Superliga da Turquia, temos a equipe do Altayspor enfrentando a equipe do Trabzonspor. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Altayspor, empatou 4 e venceu 1. Atualmente a equipe do Altayspor é a 10ª colocada, com 7 pontos ganhos. E a equipe do Trabzonspor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 3. Atualmente a equipe do Trabzonspor é a 5ª colocada, com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Altayspor, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Trabzonspor. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Da Romênia, temos a equipe do Rapid de Bucareste enfrentando a equipe do Cluj. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bucareste, perdeu 1, venceu 3, empatou 1. Atualmente a equipe do Bucareste é a 4ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Cluj, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Cluj é a 2ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Bucareste, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Cluj. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, Cluj para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Segunda divisão da Suíça, temos a equipe do Sion enfrentando a equipe do Chu. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sion, venceu 3, empatou 2. Atualmente a equipe do Sion é a 3ª colocada, com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Chu é a 1ª colocada, com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Sion, 1 empate
e 3 vitórias para a equipe do Chu. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, saiam para vencer. Campeonato Português, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Rio Ave. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, empatou 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Sporting é a terceira colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Rio Ave, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 2, empatou 2. Atualmente a equipe do Rio Ave é a 15ª colocada com 5 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Sporting e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Sporting para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Juventude. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Avaí é a 16ª colocada com 30 pontos ganhos. Já a equipe do Juventude, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Juventude é a 6ª colocada com 47 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Avaí, um empate e 3 vitórias para a equipe do Juventude. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Juventude ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Vasco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do América Mineiro é a 19ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Vasco, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1, venceu 3. Atualmente a equipe do Vasco é a 19ª colocada, 18ª colocada, com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados nessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do América Mineiro, um empate e 2 vitórias para a equipe do Vasco. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Vamos deixar esse jogo aberto, contanto que haja uma vitória de uma das duas equipes. Só não pode a partida terminar empatada. Casa fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Novo Horizontino enfrentando a equipe do ABC. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Novo Horizontino, perdeu 3, venceu 2. Atualmente a equipe do Novo Horizontino é a 4ª colocada, com 48 pontos ganhos. Já a equipe do ABC, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente a equipe do ABC é a 20ª colocada, com 16 pontos ganhos. Essas equipes se confrontaram por uma vez, sendo que a vitória ficou para a equipe do Novo Horizontino. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa, Novo Horizontino para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Sion vs Chu, casa, saiam para vencer. Almastad vs Alfenborg, fora, Alfensborg para vencer. Altayspor vs Transpol, partida acima de 1,5. Avaí vs Juventude, vamos de uma dupla chance. Juventude para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Novo Horizontino vs ABC, casa, Novo Horizontino para vencer. América Mineiro vs Vasco, vamos de uma dupla chance. Casa fora.